Fala, gente! Mais uma aulinha sobre números decimais. Hoje a gente fala, então, da divisão e da transformação de frações para decimais. Então, na multiplicação a gente viu, né, como transformar um número decimal numa fração, e hoje a gente vê o contrário. Ah, prof, mas tu já disse, é só a gente pegar e contar lá o número de zeros que tem no denominador. Não, calma. Isso é quando o nosso denominador é uma potência de 10. Agora a gente vai ver para qualquer fração, tá bom? Vem comigo. Então, a gente vai dividir a aula de hoje em dois casos. Primeiro, quando a gente tem dois números inteiros e o resultado é um número decimal. E de quebra, a gente vai ver a transformação de fração em decimal, que era o que eu estava falando para vocês. Por quê? Porque se eu quero calcular 9 dividido por 4, isso é a fração 9 quartos. Lembra? O risco da fração indica uma divisão. Como é que eu vou fazer essa divisão, então? 9 dividido por 4. Eu vou me perguntar, quantas vezes o 4 cabe no 9? Ah, 2 vezes, senhora, porque 2 vezes 4 é 8. Isso é barbada, já sei faz tempo. Mas não terminou, porque eu ainda tenho aquele 1zinho sobrando. Só que lembrem que esse 1 é um inteiro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma vírgula para dizer que o 4 ele não cabe mais nenhuma vez inteira dentro do 9. Dentro do 1, na verdade, no 9 ele já coube, né? Mas, se eu for olhar os décimos, os centésimos, os milésimos, eu consigo continuar minha divisão. O que eu vou fazer? Eu vou completar a casa dos décimos, mas aqui eu tinha um inteiro. Eu coloco um zero porque agora eu estou falando de décimos, e um inteiro são 10 décimos. Fiz a transformação. Dá 2 vezes de novo, Sora. 2 vezes 4 é 8. E sobrou 2. Bom, agora a gente tinha 2 décimos, mas que a gente vai transformar em centésimos. Por isso, eu coloco de novo um zero. Agora, os décimos viraram centésimos. Cabe 5 vezes. 5 vezes 4 é 20. Beleza, terminei o meu problema. Então, se eu quero saber a fração 9 quartos, como ela fica na sua representação decimal? Eu divido 9 por 4 e a minha resposta foi 2 inteiros e 25 centésimos. Mais um exemplo. A fração 16 terços, 16 dividido por 3. Como é que vai ficar? 16, vou dividir por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 16? Ah, senhora, 5 vezes. 5 vezes 3 é 15, sobra 1. Ah, daí a gente põe a vírgula e vai para os décimos. Como está nos décimos, põe o zero lá embaixo para transformar. Show de bola! Quantas vezes o 3 cabe no 10? 3. 3 vezes 3 é 9, sobra 1. Agora a gente vai para os centésimos. Põe o zero lá embaixo para transformar. Quantas vezes o 3 cabe no 10? 3, que dá 9. E sobra 1. E vai para os milésimos. E põe o zero lá embaixo. Quantas vezes o 3 cabe no... Ah, meu Deus! Dá 3, que 3 vezes 3 dá 9. Tá, mas esse negócio não vai acabar nunca, Sora. Foi por gosto. Existem algumas divisões que vão ser as dízimas periódicas. Eu não vou entrar muito no assunto hoje, foi só para mostrar para vocês que às vezes a gente vai ter um valor que vai se repetir. Como que a gente faz essa representação quando a gente percebe que aquela divisão não vai terminar nunca? A gente pode colocar a repetição 3 vezes e colocar reticências para indicar que ela continua, ou a gente também pode colocar um risquinho em cima daquele valor que está repetindo, para dizer que ele se repete várias vezes. Esse valorzinho se chama de período. O que tem que ficar, então, da divisão? Vou fazer a minha divisão normalmente como eu sempre fiz. Cheguei no último resto e não deu mais para dividir, eu vou colocar vírgula e a cada casa decimal que eu faço, que eu coloco um zero lá no resto, porque eu estou transformando na casa decimal seguinte. 1 décimo são 10 centésimos. Um centésimo são 10 milésimos. Por isso que eu coloco aquele zerinho e consigo continuar minha conta. Certo? O segundo caso é quando eu tenho dois números decimais. Por exemplo, aqui. 9,2 dividido por 0,05. O que vai acontecer? 9,2 dividido por 0,05. Um truquezinho bem rápido é eu completar aquelas casas decimais que não estão aparecendo
de modo que eu fique com o mesmo número de casas decimais, tanto no dividendo quanto no divisor. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu posso eliminar a vírgula. Na verdade, não é eliminar a vírgula, né? Eu estou multiplicando tanto o dividendo quanto o divisor por 100, ou por 1000, ou por aquele número que eliminaria a minha vírgula, né? Para continuar a minha divisão. Então, quando eu faço isso, eu posso reescrever a minha divisão sendo 920 dividido por 005 é 5, né? Não preciso colocar os zeros na frente. Até é interessante, vou fazer uma pausa rapidinho. Por que eu não preciso colocar os zeros na frente? 005 é a mesma coisa que 5. Então, daí vem aquela expressão que tu é um zero à esquerda, porque um zero à esquerda do número não faz diferença nenhuma. Então, quando alguém disser, ai, tu é um zero à esquerda, o que está querendo dizer isso, né? Muito feio, mas só para entender a expressão. Está querendo dizer que tu é alguém que não faz diferença nenhuma. Para mim, isso não é verdade. Todos vocês são lindos, maravilhosos. Então, se alguma vez vocês ouvirem essa expressão, alguém disser para vocês, ai, tu é um zero à esquerda. Fala, não, meu filho, eu sou um zero à direita. Eu faço muita diferença por onde eu passo, tá? Beijo pra ti. Mas voltando à nossa divisão. Então, eu fico com 920 dividido por 5, que é barbadinha de fazer. Quantas vezes o 5 cabe no 9? Uma vez. 1 vezes 5 é 5, sobra 4, baixo 2. Quantas vezes o 5 cabe no 42? 8, porque 8 vezes 5 é 40, sobra 2. Baixei o 0. Quantas vezes o 5 cabe no 20? 4 vezes, que dá 20. Ah, Sora, mas tem como um número tem como uma operação que os números eram com vírgula, a resposta ser inteira? Sim. Porque o que eu estou me perguntando aqui? Quantas vezes 5 centavos, olhando aqui os 5 centésimos, né? Pensa, quantas moedinhas de 5 centavos cabem em R$ 9,20? Olhando aqui bem para nós, que a gente já botou os dois zerinhos, né? Quantas vezes a moeda de 5 centavos, ou quantas moedas de 5 centavos eu preciso para formar R$ 9,20? Preciso de 184 moedas. Faz super sentido, né? Até porque eu preciso de muitas moedas de 5 centavos para chegar lá nos R$ 9. E agora? 1,6 dividido por 4. Eu não tenho nenhum número decimal aqui. Mas lembra quando a gente viu lá na soma e na subtração? Eu posso dizer que eu tenho 4 inteiros e nenhum décimo. Tenho o mesmo número de casas decimais? Posso passar limpo. Ah, Sônia, então é 16 dividido por 4? Não. Lembra que eu falei, o 4 à direita faz toda a diferença. 4 e 40 são coisas diferentes. Eu não vou tirar esse zero aqui, porque ele está à direita. Quando o zero é à esquerda, eu posso eliminar, porque ele não está fazendo diferença. À direita, sim, tá? E agora, quantas vezes o 40 cabe no 16? Eita, não cabe, Sora. Nenhuma. 0 vezes 40 é 0, menos 16 continua sendo 16. Vou para os décimos. Faz a transformação lá embaixo. Eu não poderia fazer a transformação lá antes, né? Primeiro eu faço a subtração, agora ok. Quantas vezes o 40 cabe no 160? 4 vezes. 4 vezes 40 é 160. 0, 0, 0. Agora sim, 1,6 dividido por 4 é 0,4. E dá para entender, né? R$1,60 dividido para 4 pessoas, 40 centavos para cada um. Faz super sentido. Certo, meu povo? Então, da aula de hoje fica isso. Primeiro, quero transformar a minha fração em número decimal. Tudo que eu tenho que fazer é dividir o numerador pelo denominador. Divide o número de cima pelo número de baixo. Estou fazendo minha divisão, cheguei no último resto, não dá mais para dividir. Põe a vírgula e a cada casa decimal, põe um zero lá embaixo para fazer a transformação e continuar. Estou trabalhando divisão com 2 números decimais. Primeiro, deixa os dois com a mesma quantidade de casas decimais. E aí tu pode fazer a operação sem considerar a vírgula. Certo? Beijo, espero que vocês tenham gostado, que não tenham mais dúvidas nessa parte. E bora lá, vamos ser um monte de zero direito.